Oi, seja bem-vindo. Você sabe o que são matrizes e para que servem? Quer descobrir como utilizá-las em C++? Então você encontrou o vídeo certo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes em C++. Vamos lá. Então, para a gente entender como funcionam matrizes, é interessante a gente fazer um paralelo aqui entre variáveis, vetores e matrizes. Então, uma variável, como a gente já viu nos vídeos anteriores, ela permite guardar um dado apenas. É o nosso recipiente virtual dentro do qual a gente consegue colocar apenas um dado. Já um vetor, ele pode guardar vários dados. Lembra como é que funciona um vetor? Ele é como se fosse uma espécie de lista composta por vários locais, né, dentro dos quais a gente consegue colocar nossos dados. E uma matriz, finalmente, ela é uma espécie de vetor de vetores. E aí a coisa complica um pouquinho, né? Mas daí a gente faz uma analogia aqui para tentar tornar a coisa mais simples. Ó. Se você entender que variável é uma gaveta, dentro da qual você consegue colocar um único dado, fica mais fácil então de compreender um vetor. Um vetor seria uma espécie de gaveteiro de uma única dimensão, certo? Então é como se fosse uma lista de gavetas aqui dentro das quais você consegue colocar seus dados, né? E aí então, por fim, uma matriz seria um gaveteiro de duas ou mais dimensões, certo? Neste caso aqui nós temos um gaveteiro que tem gavetas dispostas tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então nós temos duas dimensões aqui de gavetas, né? Então seria mais ou menos como se nós tivéssemos vários vetores desses aqui lado a lado, neste caso aqui. Então, matriz é uma estrutura que nos permite, então, guardar dados em diferentes dimensões, duas ou mais dimensões. Beleza? Um pouquinho mais sobre vetores e matrizes. Aqui nós temos na tela uma ilustração, né, do que seria um vetor, né, de strings em C++. Nós temos vários nomes aqui, cada um em uma posição distinta, né? Nós temos esse vetor que começa em 0, como é o padrão em C++, e termina neste caso aqui em 39. Ou seja, este vetor aqui é um vetor de 40 posições. E aí, para a gente acessar uma posição deste vetor, a gente já viu, né, que a gente usa o nome do vetor, neste caso, meu vetor, e entre colchetes, a posição que tu queres acessar. Neste caso aqui, meu vetor posição 1 está acessando Maria, né, no caso deste exemplo aqui. Então, temos ali o índice, né, que a gente está tentando acessar, e aí lá no vetor vai ser feito referência, né, a essa posição aqui. E aí a gente vai então obter Maria, certo? Aqui embaixo nós temos a ilustração do que seria uma matriz. No caso, então, nós temos uma dimensão, aqui essa dimensão vertical, nós temos uma dimensão horizontal. Essa aqui é uma matriz de duas dimensões. Olhando o conteúdo que está armazenado dentro dessa matriz, a gente percebe que é uma matriz de strings, né? Existem conteúdos textuais armazenados dentro dela. Lógico que aqui tem um conteúdo numérico, mas como matriz é uma estrutura que permite armazenar apenas um tipo de dado, a gente percebe que para poder armazenar texto, ela tem que ser do tipo string, por exemplo, né? E aí, sendo do tipo string, você consegue armazenar tanto texto quanto número. Então, conclui-se que essa matriz aqui é uma matriz do tipo string. Vamos ver quantas colunas ela tem. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, tem um monte de coluna aqui que foi suprimida para poder caber na tela, e aí vai até a coluna 39. Ou seja, é uma matriz de 40 por quanto? Vamos olhar aqui, vai de 0 a 24, então é de 40 por 25, certo? Então, uma matriz de duas dimensões. Como que a gente faz para acessar o conteúdo dessa matriz? A gente faz então desta forma aqui, né? Então, se a gente quer acessar determinada posição da matriz, a gente vai lá, referencia o nome da matriz e coloca entre colchetes a coluna, né? E também entre colchetes a linha que você deseja acessar. Neste caso aqui, coluna 38, né? E a linha 2. E aí, então, ele vai fazer esse cruzamento e vai perceber que nós queremos acessar, no caso,
o conteúdo GECA, né? Localizado na coluna 38, linha 2. Temos aqui um exemplo com matrizes, né? Então, inicialmente, né, nós temos aqui um exemplo de um código-fonte, né, que faz uso de vetor. Então, temos lá, é um vetor de nomes de 5 posições, do tipo string, e um vetor, como nós vimos nos vídeos anteriores, né, para tu percorrer um vetor, você precisa de um laço de repetição. Nesse caso, a gente está usando o laço for. Então, tá id0 até i-5, de 1 em 1, e aí nós temos um laço de repetição em que ele imprime uma mensagem de texto na tela e usa o getLine para carregar conteúdo em nomes. Tá? Ele está usando o getLine porque, como a gente viu, né, em vídeos passados, o getLine permite você inserir strings compostas por mais de uma palavra, né, dentro de uma variável. E aí, então, nós temos aqui, né, um código-fonte que faz uso de vetor e, portanto, para percorrer um vetor precisa de pelo menos um laço de repetição. Então, temos ali o realce, né? Uma só dimensão, um só laço de repetição. Ao lado aqui, nós temos agora um exemplo de código-fonte que faz uso de uma matriz, certo? Então, temos lá, ó, é uma string chamada nomes e ela tem 2 dimensões, ó, 5 colunas, 10 linhas, certo? E como é uma matriz, né, de 2 dimensões, a gente vai precisar de 2 laços for para percorrer essa matriz, certo? Então temos o laço for mais externo, que vai de 0 até i-5. Por que faz isso aqui? Porque a primeira dimensão vai até 5. O segundo laço for, a gente está usando o j, né? Então tem o i, que percorre uma dimensão, e o j percorre outra. O j vai de 0 até j-10. Por que vai até j-10? Porque a segunda dimensão é 10, certo? E aí, dentro dos 2 laços de repetição, né, os laços encadeados aqui, nós temos então esses comandos, né? Um cout para imprimir na tela uma mensagem e um getLine com cin para dentro de nomes para a gente carregar então o que o usuário digitar, né, para dentro desta matriz de 2 dimensões. Beleza? Então temos lá o realce, né? 2 dimensões requerem 2 laços de repetição para a gente percorrer toda essa matriz. Finalmente, então, nós temos aqui um exercício, né, para colocarmos em prática isso tudo que a gente acaba de ver. Elabore um programa em C++ que leia 2 matrizes 2 por 2 e as imprima na tela. Após, o programa deverá calcular e mostrar na tela a soma destas 2 matrizes. Então, vamos fazer aqui 2 matrizes de números inteiros e a gente vai somar essas 2 matrizes e criar uma terceira matriz soma, né? Isso tudo escrito em C++. Então, vamos lá para a nossa IDE e vamos tentar fazer este exercício. Vou pedir aqui um arquivo fonte novo e vamos lá. Como eu vou trabalhar com uma matriz 2 por 2, eu tenho que fazer o seguinte raciocínio. Poxa, quantas dimensões tem essa matriz? Se ela é 2 por 2, então tem 2 dimensões, né? Então, vou criar aqui 2 variáveis do tipo inteiro, uma i e outra j. Beleza? Como eu vou trabalhar com matriz, né? E é uma matriz de inteiro, eu posso aproveitar a mesma declaração aqui de variáveis e incluir aqui matriz 1, que vai ser de 2 por 2. Vou criar também a matriz 2, que também é de 2 por 2. E vou criar a matriz 3, que também é de 2 por 2, né? Então, explicando o que eu acabei de fazer, eu criei os índices para poder percorrer essas matrizes, né? Já que são de 2 dimensões, eu preciso de 2 índices, pois eu vou ter que usar 2 laços de repetição, né? E aí eu criei 3 matrizes, ó, a matriz 1, a matriz 2 e a matriz 3. O usuário vai digitar conteúdos na matriz 1 e na matriz 2. E ao término, eu vou somar essas 2 matrizes para carregar dentro da matriz 3. Então, vamos tentar fazer isso aí. Então, aqui, carrega a matriz 1. O que eu vou fazer aqui? Um laço for. For i igual a 0, i menor que 2, i mais mais.
Aqui dentro, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um cout, um end L, informe o valor da posição. Qual é a posição que a gente vai querer digitar agora? E mais um. J mais um da matriz A. Desta forma aí, certo? E aí, na sequência aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console input para dentro de matriz 1 e J. Desta forma aí, certo? E aqui, como eu estou chamando de matriz 1, né? Eu vou trocar aqui a mensagem para, em vez de matriz A, matriz 1. Beleza? Porém, olha o detalhezinho aqui, ó. Essa matriz tem duas dimensões. E quantos laços de repetição eu acabei de declarar? Eu declarei só um, né? Então, eu tenho que declarar um segundo laço de repetição para eu percorrer a outra dimensão da matriz. Então, vai ser isso aqui, ó. O laço de fora usa a variável i para percorrer aquela dimensão. E esse laço de dentro vai percorrer a outra dimensão usando a variável j. Então, nós teremos o seguinte, ó. Este laço de repetição itera as colunas, né? E esse laço de repetição vai iterar as linhas. E aí, então, aqui dentro tem essa mensagem aqui que vai sendo exibida na tela para o usuário poder saber em qual posição ele está digitando informação, né? E aqui a gente está carregando essa informação dentro da matriz. Beleza, então ali eu carreguei a matriz 1. Agora vamos imprimir a matriz 1 na tela. Eu vou aproveitar esse código todo e vou colocar aqui. Imprime matriz 1. Vou dar aqui uns end L para dar umas quebras de linha. Beleza? E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar e vamos imprimir conteúdo dessa matriz, né, na tela. E, bom, beleza. Vamos ver como é que vai ficar o resultado disso aqui. Então, salvar. Vamos colocar aqui para salvar em exemplos. Aqui vai ser o exemplo 11. Uso de matrizes. Beleza. F11 para a gente compilar e rodar. E temos lá, ó. Informe o valor da posição 11 da matriz. Ali colou, né, um númerozinho com a mensagem, mas tudo bem. 1, 2, 3, 4. E aí nós temos isso aí. Senhor do céu, o que pode ter acontecido? Vamos tentar fechar aqui e vamos analisar aqui o nosso código, certo? Nós temos lá uma matriz 2 por 2. E aqui nós estamos iterando ela. Aqui faltou um espacinho. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo agora. For i igual a 0, i menor que 2, i mais mais. For j igual a 0, j menor que 2, j mais mais. Faltou esse detalhezinho. E aqui em cima eu errei isso também. Vou trocar. Show de bola. Acho que já é o suficiente para a coisa funcionar minimamente bem. F11 para compilar e rodar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Digitei lá elemento 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Beleza. E tá lá os elementos digitados, né, sendo exibidos na tela. Então, show de bola. O que eu vou tentar fazer aqui é formatar isso aqui para que ele seja impresso, né, num formato mais parecido com a estrutura de uma matriz. Então, para isso, eu vou concatenar um espacinho aqui. E fora do laço de repetição aqui, eu vou colocar um cout com endline. Desta forma aí que vocês estão vendo. F11. E vamos lá. 1, 2, 3, 4. E pronto, nós temos lá o formato, né, da nossa matriz ali bonitinho na tela. É isso aí mesmo que eu gostaria. Aqui em cima, então, eu só vou dar exibir uma mensagem de texto aqui. Cout, um endline, matriz 1. Desta forma aí.
Beleza, então o que a gente fez aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho o código-fonte. Nós carregamos a matriz 1 e a gente imprimiu a matriz 1 na tela. O que eu vou fazer agora vai ser copiar isso aqui tudo para fazer o mesmo para a matriz 2. Então, eu vou dar uns espaços aqui para ficar bem nítido que esse trecho aqui é da matriz 2 e vamos lá refatorar aqui esse trecho de código. Informe o valor da matriz 2, eu vou trocar aqui de matriz 1 para matriz 2. Aqui embaixo, matriz 2, o comentário também tem que ser alterado. Matriz 2, isto. Beleza, eu acredito que agora está certinho. Vou dar um F11 aqui e vamos colocar para rodar. Ó, temos um erro aqui. O erro que tem aqui, ele está me dizendo o seguinte, ó. E ele acusa o erro nessa linha, mas eu percebi que foi na linha de cima, ó. Eu esqueci de colocar um ponto e vírgula aqui, ó, no final. Certo? Então, se tem um erro aqui na matriz 1, provavelmente na matriz 2 deve ter o mesmo erro. Tá lá, ó, porque eu copiei, né? Então tá lá. Corrigido, F11. Vamos dar uma olhadinha. 1, 2, 3, 4. E agora 5, 6, 7, 8. Então tá lá, ó. Só deu uma bagunçadinha aí no nosso código, né? Perceba que a matriz estava sendo impressa bonitinha e agora deu uma zoada aí. Por que zoou? Porque eu inseri aquele trecho, né, do matriz 1 e depois matriz 2 para intitular cada matriz. Eu esqueci de dar um endl no final. Então aí temos esse errinho. O que eu vou tentar fazer aqui? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui ao término de matriz e dar um endl desse jeito aqui. E é o que eu vou fazer. Aqui, final de matriz 2. Opa! Dá outro endl. Então, F11 para compilar e rodar. Vamos dar uma olhadinha. 1, 2, 3, 4. Está lá a nossa matriz 1, 5, 6, 7, 8. Está lá a nossa matriz 2. Tudo bonitinho, tudo certinho. O que falta agora é a gente somar essas matrizes. Confere? Então, vamos lá. Aqui eu só vou fazer um comentário aqui para ressaltar, né, onde que termina um trecho do nosso código-fonte, onde que começa outro. Então, aqui, manipula a matriz 2. E aí a gente deixa bem nítido, né, do que trata aquele trecho do nosso código-fonte. Aqui manipula a matriz 1, manipula a matriz 2, show. E agora a gente vai se preocupar com a soma, né? Para fazer a soma, eu vou pegar só esse trechinho aqui de baixo, ó, e vou fazer o seguinte. Vou dar uns enter aqui e vou copiar aquele comentário ali estilizado que a gente fez para identificar esse trecho aqui. Esse aqui é providencia a soma das matrizes. E aí aqui o que a gente faz? Vai fazer o seguinte. Soma de matriz 1 e com matriz 2. Dessa forma aí. E a gente vai somar literalmente as matrizes. Tá? Para a gente fazer a soma das matrizes, basta fazer o seguinte, é bem simplesinho. A gente vai pegar e vai somar um elemento da matriz 1 com um elemento da matriz 2. A gente vai fazer isso aqui. Ó. A gente soma aquele elemento da matriz 1 com o elemento da matriz 2 e armazena na matriz 3. Desta forma aí que vocês estão vendo na tela. Como a gente está fazendo só a soma desses elementos, né? Apenas isso aí que vocês estão vendo na tela basta. Ó. Então eu pego o determinado elemento da matriz 1, somo com o mesmo elemento lá da matriz 2 e armazeno na matriz 3. É isso que é assim que a gente faz a soma de duas matrizes. Ao término, então, falta eu imprimir essa galerinha aí, né? Então aqui, soma as matrizes. E agora vamos imprimir. Eu vou pegar aqui o trechinho aqui de cima. E vamos colocar aqui embaixo. Como eu já coloquei essa mensagem aqui em cima, soma da matriz 1 com a 2, eu vou tirar essa aqui de baixo. E aqui, então, eu só troco de matriz 2 para matriz 3. Dessa forma aí. Será que precisa de mais uns endl aqui para ficar melhor?
Vou dar mais um ZendL aqui. Assim. F11 para compilar e rodar. E vamos dar uma olhadinha no resultado. 1, 2, 3, 4. Matriz 1 está na tela. 5, 6, 7, 8. Matriz 2 está na tela. E a soma das matrizes 1 com 2 seria o seguinte. Pega esse primeiro elemento, 1, soma com 5, deu 6. Pega o outro elemento, 2, soma com o análogo da outra matriz, 6, deu 8. E assim sucessivamente foi o que aconteceu aqui. E resultado, então, atingido conforme esperado. Temos aqui, então, o que? Nós temos um código-fonte que faz uso de duas variáveis auxiliares, né, que estão sendo utilizadas para percorrer os laços de repetição. Nós temos 3 matrizes aqui, todas elas de 2 dimensões. A gente percebe aqui com os numerozinhos em colchetes, né? Então, são matrizes de 2 dimensões, cada uma delas. A gente percebeu que para percorrer uma matriz, a gente precisa, no caso, de 2 laços de repetição, já que essas matrizes têm 2 dimensões. E aí a gente acessa, né, as posições dessas matrizes, né, usando os índices em colchetes. E para cada índice, né, um laço de repetição específico com uma variável específica. Perceba que aqui eu estou usando I e aqui eu estou usando J, para que este laço de repetição aqui não interfira naquele lá de cima, tá bom? E assim eu faço em todas as demais casos, né? Então, eu leio 2 matrizes, imprimo cada uma delas na tela e ao término a gente soma essas 2 matrizes e imprime o resultado, certinho? Então, com esse vídeo aqui, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês como trabalhar com matrizes aqui em C++. E de quebra, aproveito mais uma vez, né, para agradecer a quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.